E o meu filho saiu com o carro. E o buraco que eles fizeram era bem na frente da garagem. Então, ele disse, ó, demora um pouco mais para chegar em casa, porque tu não vai passar agora. Tudo Desculpa, bem. mas são coisas urgentes, urgentíssimas. Bom, voltamos então à Paiva. Está todo mundo me escutando? Sim, está todo mundo escutando o senhor. Pode ir, Todo mundo professor. escutou a conversa com meu filho? Todo mundo escutou? Não faz parte da aula, tá? Escutamos super bem. Oi? Estamos Escutaram super bem, tá bom. estamos escutando. Então, veja, numa noite escura, num lugar escuro, reparem aqui as luzes da cidade longe, ó, né, num lugar bem escuro, a câmera fotográfica, ela, diferente do olho humano, ela fotografa milhares de estrelas. O olho humano tem capacidade de enxergar por noite 2.000 estrelas, por noite, porque o nosso olho enxerga até um determinado brilho. A partir daquele brilho, por exemplo, esses pontinhos bem pouco brilhantes que você vê no céu, são estrelas que os nossos olhos não conseguem capturar. Precisa ser uma máquina fotográfica aberta durante um certo tempo para capturar isso. Se chama magnitude. Nós vamos ter um capítulo sobre magnitude, que explica quais são as estrelas visíveis ao olho humano. Da magnitude negativa, o Sol tem uma magnitude menos 27, a Lua cheia tem uma magnitude menos 12, Vênus tem uma magnitude menos 4, Júpiter uma magnitude menos 2, e assim, quanto maior o número, né, relativo, nós enxergamos até a sexta magnitude. Na cidade, nós só conseguimos enxergar até a terceira magnitude, porque a luz de baixo não permite. Então, vocês estão vendo essa faixa aqui, ó? Não é a ausência de estrela o escuro, são gases, poeiras e gases. E aí, o que significa essa faixa? Alguém sabe o que significa essa faixa? Não. Essa faixa é a nossa galáxia. Como nós estamos aqui, ó, nós estamos olhando para lá, nós enxergamos isso aqui, ó. Porque nós estamos no, entenderam? Nós estamos no disco da galáxia, no braço de Órion, que por sinal é a constelação que está bem bonita no céu. Assim que a noite acontece, o Órion está bem no meio do céu, muito bonito. Nosso sistema solar está aqui. Olhamos para cá, onde tem esse brilho enorme. Aqui é o centro da nossa galáxia. E essas regiões escuras são gás e poeira. Mas como gás e poeira? Tem gás no espaço? Tem gás no espaço. De onde veio esse gás que tem no espaço? Esse gás que está no espaço compõe parte das galáxias. Essa aqui é uma galáxia típica espiral, muito parecida com a nossa. Óbvio que não é a nossa, porque, como vocês viram, nós estamos aqui dentro, não tinha como ir fora fotografar. Isso aqui é um desenho, óbvio, né? Mas um desenho baseado no que o telescópio espacial e outros telescópios fotografam, que são galáxias lindíssimas. Reparem só quantas cores as estrelas têm, né? Essas regiões escuras é gás, não é ausência de matéria, é gás. Então, uma galáxia ela tem estrelas, gás e poeira. A nossa galáxia, que a gente chama de Via Láctea, tem aproximadamente 200 bilhões de estrelas. Olha o número de zeros aqui, ó. 3, 6, 9, 11 e mais um número. Então, são bilhões de estrelas, 200 bilhões de estrelas. Quantas galáxias existem no universo? Por baixo, no mínimo 150 bilhões de galáxias. Cada galáxia tem, em média, 200 bilhões de estrelas. Não, tem galáxias até 800 vezes maiores do que a nossa. Uma galáxia que seja 800 vezes maior que a nossa, eu tenho que acrescentar 2 zeros e, em lugar do 2, botar o 16. É um tetralhão e 600 bilhões de estrelas essa galáxia, que é 800 vezes maior que a nossa. Existe, está aí no céu, para quem quiser olhar. Então, o primeiro conceito que eu quero que vocês assimilem é que nós pertencemos a uma galáxia do tipo espiral, a gente enxerga em direção ao centro da galáxia essa faixa, que se chama Via Láctea, né? E que tem essas escuridões. Como? Como? Alguma pergunta, Roberta?
Ele tá perto do Roberto. Roberto, alguma pergunta? Não, é só o microfone aberto. Ah. Eu já vou desligar. E por que tem esse nome de Via Láctea, né? Isso vem da mitologia grega. Isso vem da mitologia grega. Na mitologia grega, né, lá há 3.000 anos no passado, eles não tinham explicação para as coisas. Então, para eles, isso aqui era pingos de leite, porque a mãe do universo, quando teve um filho que deu o nome de Zeus, que é Júpiter, né? Mas o pai de Júpiter, Cronos, era um bicho muito malvado. Um oráculo tinha dito para ele que um filho dele ia tirar o trono dele. Então, cada vez que a mulher dele engravidava, ele ia lá, quando o neném nascia, ele comia o filho, engolia, bum, inteiro, assim, ele era um monstro enorme. Né? E quando nasceu esse último filho, Júpiter, que era muito bonito, a mãe disse, não, esse tu não vai comer. E deu uma pedra enrolada num pano aquecida para ele engolir. Ele engoliu a pedra. Quando ele engoliu a pedra, pensou que tivesse engolido o filho. Aí ela criou o filho escondido, o Zeus, ou Júpiter. Mais tarde, o Júpiter foi lá e matou o Cronos, soube da história, foi lá, matou o Cronos, abriu a barriga do Cronos, libertou todos os irmãos dele, né? Que são Mercúrio, Poseidon, todos os titãs, né, mitológicos. Foi o Zeus, e por isso ele passou a ser o chefe do Olimpo, né? O deus dos deuses. E a Via Láctea, os gregos diziam que eram os pingos de leite que a mãe ia amamentar o Júpiter no esconderijo, e quando voltava, ela voltava rápido e os pingos de leite iam formando essa trilha no céu, e por isso eles chamaram de Via Láctea. Né? A história é interessante, né? É mitológica, né? Óbvio, né? Que isso é uma grande bobagem, mas você tem que pensar que há 3.000 anos no passado as pessoas não conheciam nada de nada, mal e mal sabiam fazer fogo. Então, tudo para eles eram deuses, né? Eram mitos. Então, ficou compreendido isso. Nós moramos numa galáxia que aqui no centro as estrelas são muito próximas umas da outra, muito próximas, muitas estrelas. No centro da galáxia existe um buraco negro enorme. E, para nossa sorte, nós estamos na periferia da galáxia, porque aqui, então, a temperatura é possível, né? A nossa estrela é uma estrela de quinta grandeza, ela não é das maiores, pelo contrário. E é possível que ela mantenha um planeta como o nosso com água líquida. E daí a vida. Né? Então, se nosso sistema solar estivesse muito perto do centro galáctico, nada disso aconteceria. Né? Então, pergunta, deve haver vida no universo? Deve. Claro que deve. Só na nossa galáxia tem 200 bilhões de estrelas, mas a vida, para ela surgir e se desenvolver, ela exige uma série de condições, uma série de necessidades, né, de temperatura, etc., etc., que não são tão simples assim. Né? Não é qualquer estrela que contém planetas que contém vida. Hoje nós já conhecemos muitas que provavelmente contêm vida. Tá? Muitas. Bom, de onde vem aquele gás e aquela poeira? Isso aqui é um gráfico que nós vamos ter uma aula sobre isso. Chama sequência principal, o diagrama HR. Os caras que descobriram isso chamavam Hertzsprung e o outro chamava Russell. Um dinamarquês, o Hertzsprung, e um americano, Russell. Eles descobriram que as estrelas elas podem ser pequenas. Quando são pequenas, a temperatura delas é baixa, por isso elas têm a cor vermelha. Se elas são um pouquinho maiores, elas têm a cor amarelo-alaranjada. Quanto maior a estrela é, a cor vai alterando até chegar em tão azul que se torna branca. Quanto maior a estrela, mais rápido ela vive. Depois que ela passa a maior parte da vida dela nessa posição aqui do gráfico, ela se torna uma gigante vermelha. Ela começa a inchar e se torna uma gigante vermelha. Falta 5 bilhões de anos para isso acontecer com o Sol. Tá? De gigante vermelha, ela pode ter vários destinos. Um dos destinos é ser supergigante, mas aí ela precisava ter nascido aqui, ó, com muita massa. O nosso Sol jamais será uma supergigante. O nosso Sol será só uma gigante. Depois de gigante, ela vai abandonar... Pronto? Ela vai abandonar a maior parte de sua massa e vai se tornar uma anã branca. Então,
Forma-se a estrela naquelas nuvens de gás que tem na galáxia. As nuvens de gás são resultado de estrelas que já morreram. Né? Como a galáxia gira, essas nuvens são comprimidas. Ao serem comprimidas, elas aquecem. Ao aquecerem, elas geram novos sóis. O Sol é uma estrela de terceira geração. 2 gerações anteriores de estrelas na nossa galáxia tiveram que existir para que o Sol aparecesse com os materiais que o Sol conduz. Ferro, níquel, cromo, vanádio, todos os materiais que nós conhecemos, tabela periódica de elementos, nasceram ou no Big Bang ou dentro de uma estrela. No Big Bang nasceu o hidrogênio e o hélio, o resto veio dentro das estrelas. Muito bem. Então, essa é a sequência. Ela se forma, passa a maior parte da sua vida aqui nessa posição, quietinha, depois ela começa a perder a sua massa, se torna uma gigante vermelha, porque ela perde a gravidade, e aí a pressão do núcleo é maior que a gravidade e ela aumenta. Quando ela aumenta, ela diminui a temperatura, por isso que ela se torna vermelha. E depois, um belo dia, ela solta esse material e só sobra o caroço, que era o núcleo. Esse caroço se chamará anã branca. Essa é uma foto de uma outra anã branca. Isso aqui, ó, é o que fazia parte da estrela. Quando isso acontecer, obviamente, os planetas que estavam aqui sumiram. Tá? Sumiram porque todo esse gás extremamente aquecido vai detonar. Né? O Sol, quando ele virar gigante vermelha, nessa fase aqui, ó, o tamanho dele vai chegar até a órbita de Marte. Então, na órbita do planeta exterior à Terra, Marte, que fica a 220 milhões de quilômetros da Terra. Então, o Sol vai ficar um negócio enorme, com uma gigantesca vermelha. Nesse processo, obviamente, o planeta Terra será incinerado e destruído. Então, fiquem calmos. Faltam 5 bilhões de anos, tá? Então, dá tempo da gente se divertir bastante. E no núcleo vai se tornar a anã branca, que é só o coração da estrela que vai sobreviver. Eu quero saber se tem alguma dúvida até esse pedaço. Aqui estão os principais acontecimentos. Olha só. Antes de ser estrela, que está naquelas nuvens, condensa e vira algumas anãs marrons, outras anãs vermelhas, outras que nem o Sol. Vejam, ó, das pequenas. Depois, uma nebulosa planetária, sobra uma anã branca. A partir de estrelas maiores, eu posso ter resultado de estrelas de nêutrons ou até buracos negros. Resultados no fim da vida delas. Nós vamos ter uma aula só sobre isso, para ficar bem claro para vocês como isso acontece. Então, vou chamar isso aqui de supernova, que é o que chamavam, porque era um lugar no céu que não tinha brilho nenhum, de repente aparece aquele brilho espetacular. Eles achavam que era uma estrela supernova? Não, era uma estrela super velha. Uma estrela explodindo. O contrário. Mas, enfim, eles não conheciam o telescópio, nada, então chamavam de supernova. Os chineses chamaram ela de supernova. Aqui, então, antes de eu passar para o próximo, né? Então, ó, a nebulosa começa a girar, porque tudo gira no universo. Girar porque a galáxia está girando, os braços da galáxia vão comprimindo esse gás. No núcleo vai aparecer uma estrela, e o que sobrar em volta, com a temperatura mais baixa, vão aparecer perto da estrela os planetas rochosos, ou os planetas pesados, com densidade alta. Mais distantes, os gasosos, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, que são feitos de gás. São mais leves, foram expulsos daqui. Muito maiores que a Terra, mas leves, de densidade baixa. Né? São gases, né? E perto do Sol, os 4 terrestres, como nós chamamos. Então, nós vamos ter uma aula sobre os planetas terrestres, uma aula sobre os planetas gasosos, uma aula sobre as estrelas. Isso nós vamos percorrer até maio. Ok? Alguma dúvida até aqui, Roberta? Vê se tem alguma dúvida aí, antes de eu passar adiante, por favor. Não tem nenhum. Ó, professor, só um pouquinho. Quem está falando, aguarda um pouquinho. Pessoal, vamos parar de falar no chat bobagem, por favor. Eu quero saber, porque senão eu perco as perguntas aqui. Tem várias pessoas conversando outras coisas e aí eu não consigo pegar as perguntas direito. Sobre a lista de presença, já estou arrumando. Vou colocar de novo, tentem de novo.
Não, por enquanto ainda não, mas tinha alguém que abriu o microfone. Carmen, né, eu acho. Eu vou te dizer uma coisa, sabe, Roberta, lá na universidade, eu me lembro enquanto ainda tinha aula presencial, não sei quanto tempo faz isso, 2019, 2018, sei lá, e tinha também um casal de namorado conversando na sala, na aula, e eu dando aula, os dois conversando. Aí eu parei a aula e, sem me alterar, sem brigar, sem gritar, sem nada, eu abri a porta e disse, vamos conversar lá fora. Não precisa assistir na minha aula, eu não faço prova. Eu dou nota pelo interesse da pessoa. Então, quem não quiser participar, não atrapalhe, não é isso a ideia, Roberto? É claro, mas eles é porque faz tempo que eles não se veem, professor. Eu até entendo. Saudade, estou com saudade. Estão tudo com saudade, mas vamos lá, vamos devagar. Aqui, eu já estou colocando. Que nós temos, né? Aproveitem. Já estou colocando a lista de presença de novo para vocês tentarem. Não adianta escrever no chat, tá, gente? Vamos lá. Alguma pergunta até agora? Não. Tem uma assim. Se é possível a gente destruir um buraco negro. Destruir? É. Não é possível nem chegar perto dele. Nem chegar perto. Não volta mais. Então, não tente destruí-lo. Você não vai conseguir. Qualquer matéria que entrar num buraco negro vai ser imediatamente absorvida por ele. É um ralo gigantesco. Então, nem a velocidade da luz consegue escapar dele. Como? Nem a velocidade da luz consegue escapar. Nem a velocidade da luz consegue escapar, que é o maior velocidade do universo é a luz, né? 300 mil quilômetros. Professor, o que tem um buraco negro, professor? Oi? E o que tem um buraco negro? O que ele tem? Nada. Energia? Ele é uma concentração de gravidade. Tão grande a concentração de gravidade que qualquer coisa que passar perto dele, no que se chama horizonte de eventos, é absorvido na hora. Então, buraco negro não é um bom lugar para se passear. Por sorte, eles costumam acontecer no centro das galáxias, mais na região central, não na periférica. Onde nós estamos, não tem buraco negro. Ok? Risco de um buraco negro engolir nosso planeta? Não entendi. Não entendi. Tem como um buraco negro, tipo, engolir o planeta Terra? Não, eu acabei de mostrar isso aqui, ó, quer ver? A região dos buracos negros é essa aqui, ó. Nós estamos aqui, ó. 26 mil anos-luz de distância do centro do buraco negro. Então, nós vamos descobrir o que é ano-luz. Você vai ver que é uma distância absurda, tá? Não se preocupe com o buraco negro, se preocupe com a nota, isso sim. Então, esse sistema solar que foi formado assim, dessa terceira geração de estrelas, 2 gerações de estrelas morreram, inclusive uma supernova para poder ter gerado ferro, que nós temos no sangue, por exemplo, ferro, né? O planeta Terra é cheio de ferro. E o ferro só é gerado quando uma estrela explode em tipo supernova. Não necessariamente vire buraco negro, mas estrela de nêutron, tem vários tipos de supernova. Então, estrelas como essa aqui, que não necessariamente geram buraco negro, mas se transformam em supernovas ou supervelhas, que explodem no final da vida, o Sol não vai explodir, o Sol vai ficar gigante vermelho e vai largar a sua matéria. Mas estrelas um pouco mais massivas têm uma equação descoberta por Einstein que resolve quando a estrela vai ser supernova ou não. Tá? Nós vamos falar sobre isso ainda. Então, vai virar uma estrela de nêutrons. Esse material aqui, ele volta para o meio interestelar. Tá? Ele volta a ser... todo esse material que vocês estão vendo aqui, essas coisas escuras, são materiais oriundos da morte de estrelas. Tá? Esses materiais vão se juntar e vai aparecer o que nós temos aqui, um sistema de uma estrela e seus orbitantes planetas ou objetos que lhe dizem respeito. O nosso sistema solar é constituído, como a gente falou, de 4 planetas terrestres. Aqui a escala não é de distância, tá? A escala aqui é tamanho. Então, vejam só, o Sol não coube aqui nessa slide, né? Olha o tamanho da Terra perto do Sol, né? Olha o tamanho da Terra perto de Júpiter, né? Olha o tamanho de Júpiter perto do Sol.
E nós somos uma estrela de quinta grandeza. Existem estrelas muitas vezes maiores do que a nossa. Né? Mercúrio, então, a gente quase não enxerga ali aquela pequena ervilha. Vênus, esses planetas terrestres inferiores, porque estão entre a Terra e o Sol, se chamam inferiores. Os que estão entre a Terra e Netuno se chamam superiores. Né? Os que têm crosta sólida se chamam terrestres. Os que são de gás se chamam jovianos, uma menção a Júpiter. Existe ainda o cinturão de asteroides e os planetas anões. Um dos planetas anões fica aqui no cinturão de asteroides, chama Ceres. Tem praticamente 1 quilômetro de diâmetro. E os outros planetas anões são Plutão, Almeida, Makemake, Eris. Agora já existe uma miríade deles, muitos já foram descobertos, mas nem todos têm nome. Tá? Eles estão meio que desistindo de dar nome. Estão dando mais em número, né? Porque a gente sabe que, por exemplo, quantos asteroides existem? Você sabe quantos asteroides existem? Existem milhões de asteroides. Não vai dar nome para cada um. Eles são tão pequenos e insignificantes que não merecem nome. Né? Então, se dá número. Muito mais fácil de trabalhar com número. Né? Um bichinho desses aqui, ó, que provavelmente bateu na Terra 65 milhões de anos no passado e acabou com os dinossauros, ou ajudou a acabar com os dinossauros. Os asteroides, volta e meia, um deles se perde aqui, impulsionado por Júpiter, e vem para dentro. Corre o risco de bater na Terra? Corre. Em média, 1 a cada 100 milhões de anos. Como o último bateu a 65 milhões, estamos ainda meio tranquilos. Tá? Não. Mas pode acontecer. Qualquer hora pode acontecer. Isso a gente tem que ter essa noção. Né? De que o sistema, o universo é dinâmico, ele não é estacionário. Tudo gira, tudo roda, tudo anda e tudo se movimenta. Então, como a Terra é pequena, qualquer objeto que bater na Terra causa um estrago considerável. Né? Inclusive com extinção da vida. Em média, cada 27 milhões de anos ocorre uma extinção em massa no planeta Terra. Uma extinção de uma espécie. Mamíferos como nós vivem de 2 a 9 milhões de anos, em média, antes de serem extintos. Então, nós, humanos, já estamos aqui aproximadamente entre 5 e 3 milhões de anos. Então, nós temos outro tanto para viver. Né? Mas o que é milhões de anos, né, para gente como nós, que vive 80 anos, máximo 90, sei lá. Aliás, a minha mãe, essa semana, vai fazer 90 anos. Ela já dobrou e ilustra perfeitamente. Então, é interessantíssimo. Tem gente que vive bastante, tem gente que vive pouco. Tudo assim. Ok? Vamos adiante. Professor, Professor, Fala. professor, desculpa atrapalhar sua aula, é porque o chat realmente está atrapalhando. Ai, minha querida, eu não entendi. Desculpa atrapalhar sua aula, é porque o chat realmente está atrapalhando. Tá, então faz assim, ó, não fica olhando o chat mais. Deixa quieto, presta atenção só no professor. Tá certo? Por professor, favor. E o restante dá para... Pessoas queridas, prestem atenção. É só para... professor, eu queria fazer uma pergunta. É pergunta isso? Eu não estou ouvindo direito. Eu queria fazer uma pergunta. Como é que se chama mesmo o que está entre o Sol? É que eu queria anotar para saber e eu me perdi. Inferiores, ó. Esses dois aqui, ó, entre a Terra e o Sol, são os planetas inferiores. Esses 4 são terrestres, porque ele tem crosta como nós, sólida. Mas Vênus e Mercúrio estão entre a Terra e o Sol, por isso se chama inferiores. Os outros que estão da Terra para cima chama superiores. Ok? Posso ir adiante? Alô? Sim, muito obrigada. Tá bom. Isso foi descoberto por Johannes Kepler, um astrônomo alemão, cuja história é interessantíssima. Se alguém gosta de leitura, vá numa biblioteca e leia sobre a vida de Johannes Kepler. É divertidíssima a vida dele. Eu nunca soube por que não se fez um filme sobre a vida do Kepler. Na época que ele viveu, no ano de 1600, no século XVII, ele teve 16 filhos. Os 16 filhos morreram antes de ter 2 anos de idade. Na época, quando as crianças nasciam, eles só batizavam, davam nome depois que ela completasse 2 anos, porque a maioria morria. Uma gripe matava, qualquer coisa matava. Né?
Ele teve 16 filhos morreram, né? Antes de chegar a 2 anos de idade. Então, ele não deixou descendente nenhum, Johannes Kepler. E ele descobriu que a órbita que os planetas fazem ao redor do Sol não é um círculo, mas é uma elipse. A elipse é um ovinho, né? Que tem um ponto que ela está mais afastada do Sol e um ponto que ela está mais próximo do Sol. Isso aqui é um exagero, só para vocês entenderem o que é a elipse. O foco está bem perto do centro, porque aqui assim, a diferença é muito pequena entre mais longe e mais perto. Tá? A primeira lei de Kepler, então, é essa. Os planetas orbitam o Sol em uma elipse e o Sol ocupa o foco. Ok? O foco da elipse é um ponto onde, se eu pegar esse ponto e traçar uma linha para qualquer ponto da elipse, de um lado e do outro, se eu somar essas duas linhas, vai dar igual a essa linha aqui. Ó. A linha que passa pelo centro. Tá? Se eu pegar uma linha daqui, traçar até lá, outra linha daqui, não está nada reto a minha linha, né? A soma dessas duas linhas é igual a essa distância B até A. Tá? Desculpem o desenho, mas é só para tentar entender. Muito bem. Vai, caneta. Não sei como sair a caneta aqui. Está querendo tirar? É. Pronto. Professor, aperta E. Oi? Eles sabem mais do que a gente, isso pode ter certeza. O que é? Eles sabem de Não, computador. eu só ia sabe. falar para tirar, mas agora o senhor já conseguiu. Isso. Muito bem. Essa é a segunda lei, é a lei mais importante, tá? E Professor, tem uma aluna apresentando, daí não dá mais para ver o seu. Agora o que é? tem uma aluna apresentando no teu coisa. Só um pouquinho, por favor. Já vou. Quem é a aluna que está apresentando? Palma um pouquinho, professor. Como? Eu não estou Só entendendo. espera um pouquinho que eu quero resolver. Deu, gente? Sim. Obrigada. Então, pronto, Eu pessoal. ainda não consegui ver a aula. A aula tem que achar Adolfo, lá onde estão as pessoas, 71 pessoas. Encontrar Adolfo apresentação, aí clica em cima dele. Consegui. Obrigado. Então, a primeira lei, os planetas orbitam o Sol em uma elipse. O Sol ocupa o foco. Ok? Entendido? Com uma determinada velocidade. A segunda lei, de uma importância absoluta, diz o seguinte: os planetas orbitam o Sol em uma elipse que ocupa o foco e percorrem áreas iguais em tempos iguais. Eu vou tentar explicar isso. Ou seja, a velocidade do planeta varia, porque está vendo essa área A1 aqui, ó? Ela ser igual a essa área A2, ela é, porque aqui ela é mais larga, aqui ela é mais estreita. Mas se você pegar essa área, dá tantos quilômetros quadrados, milhões de quilômetros quadrados, essa aqui, tantos, é a mesma área, para que o tempo que ele leve para cobrir essa área seja o mesmo que ele leve para cobrir essa área, onde é que ele precisa ser mais rápido? Em A2 ou em A1? Quem me responde isso? Ele precisa ser mais rápido quando ele está mais perto do Sol ou quando ele está mais longe? Essa é fácil. Deixa eu olhar o chat, professor. Mais perto, tem um dizendo. Com certeza, acertou. E tem que ser. Qual era a sua pergunta, por favor, professor? Que eu estava vendo outra coisa aqui. Para que eles percorram essa área no mesmo tempo, A1 é igual a A2, tá? Para que o tempo que ele leve para vir daqui até aqui seja o mesmo que ele leve para vir daqui até aqui, como ele tem que percorrer um espaço muito maior do que aqui, ó, ele precisa ser mais rápido aqui. Entendi. Obrigado. Quando ele está no chamado periélio, ou perto do Sol, que ocorreu agora em janeiro,
ele anda mais rápido do que quando ele está longe do Sol. No nosso inverno, o tempo é vagaroso. No nosso verão, é rápido. O verão nosso, apesar de tudo, ele é mais rápido do que o inverno, porque a velocidade no verão é maior. Por coincidência, porque é verão para nós, mas para o hemisfério norte é inverno, né? Então, para eles é o inverso. No verão deles, o tempo é vagaroso. No nosso verão, o tempo é rápido. Então, essa segunda lei de Kepler, importantíssima, tá? Os planetas percorrem áreas iguais em tempos iguais, por isso ele muda de velocidade. Para dar o mesmo tempo, ele tem que andar esse pedaço todo aqui, ó. Aqui ele só tem que andar esse pedacinho aqui, para essa área 2 ser igual à área 1. Então, aqui ele tem que ser mais rápido, para o tempo ser o mesmo. Entendido isso? Isso é uma pergunta ótima para a Olimpíada. Eles adoram essas leis de Kepler, tá? E a terceira lei de Kepler diz que o período que um planeta leva para orbitar o Sol elevado ao quadrado, dividido pela distância média do planeta ao Sol, elevado ao cubo, é sempre a mesma, é constante. Agora, vejam bem, ó. O planeta Mercúrio está a 0,387 unidades astronômicas. Nós vamos ver o que é isso depois, do Sol. Ele leva 0,241 anos, menos do que um ano nosso, para dar uma volta ao Sol, dividindo o quadrado do T, quer dizer, T vezes T, dividido por R vezes 0 vezes 0, e eu tenho o número 1,002. Se eu pegar o Vênus e fizer as contas, dá 1,0001. Se eu pegar a Terra, dá 1. Marte, dá 1. Júpiter dá 0,999, ou seja, é praticamente o mesmo número. É o número 1. Terceira casa decimal não significa muita coisa, tá? Pode usar o 1 aqui para todo mundo que dá certo. Então, essas três leis de Kepler são as chamadas leis dos movimentos planetários. São as leis mais importantes que ele descobriu. E ele descobriu só observando os astros percorrerem as suas órbitas. Os 5 Planam-ectas a olho nu, na época eles não tinham... O Galileu já tinha telescópio, mas o Kepler demorou até conseguir um telescópio, né? O Kepler morava em Praga, né, na República Tcheca. Ele era alemão, mas morava em Praga. E lá onde ele morava, não tinha telescópio. Ele foi ter telescópio bem mais velho. Telescópios modestos. Esse que tem aí no colégio é 10 vezes melhor que o telescópio dessa gente, naquela época. Então, essas três leis de Kepler são as leis importantíssimas para estudar planetas, porque se eu souber quanto tempo um planeta leva para dar uma volta ao redor do Sol, é fácil. Só olhar para o céu, daqui onde ele está. Está lá em, vamos dizer, está lá no Touro, o Marte. Está lá o Marte está lá no Capricórnio. Não, o Júpiter está lá no Capricórnio. Quando é que ele vai estar no Capricórnio de novo? Daqui a 11,86 anos. Então é fácil descobrir quanto tempo ele leva para dar uma volta ao redor do Sol. Esse aqui, quando é que ele vai estar na mesma constelação de novo? Não dá um ano, ele está lá de novo. Esse aqui também, não dá um ano, ele está lá de novo. E assim por diante. Então, são números fáceis de descobrir. Se eu tenho esse número e com essa lei, eu calculo a distância de todos. Basta saber isso. Então, as leis de Kepler foram as que fundamentaram a astronomia, porque através desses áreas iguais, em tempos iguais, e T2 sobre R3 é constante, é igual a 1, eu consigo descobrir tudo. Onde fica, que tempo leva, etc, etc, etc. Alguma pergunta sobre essas leis? As leis são importantíssimas. Alguém não entendeu alguma delas? Desculpa, eu não entendi. Qual delas tu não entendesse? Da parte... O senhor começou a falar que o período que um planeta demora para percorrer o Sol... Não estou escutando. Porque na parte que o senhor falou, o período que um planeta demora para percorrer o Sol, daí eu já buguei tudo, não consegui entender nada. Porque eu estou anotando, daí no momento que eu estou anotando, o senhor já muda para outra coisa, e daí... Em vez de anotar, querido, presta atenção. Porque isso aí está disponibilizado, né, Roberta? Você grava isso, não grava? Roberta? Está bem gravado aqui. Aí você depois pode fornecer vai no para ele portal, aula por aula. Ele não precisa copiar. Copiar, a pior coisa para o ensino, para quem ensina é
copiar. Copiar é a pior história do mundo. Ler e fazer sozinho, sim. Então, eu vou explicar de novo as 3 leis, tá? Ok, obrigada. Com calma. Os planetas, aqui no caso é a Terra, giram ao redor do Sol segundo uma elipse, que é um ovo, desenho de um ovinho. Tá? Uma bola de futebol americano. O Sol ocupa um dos focos, e não o centro da elipse. Ok? Entendido isso? Fácil, né? Em vez de ser um círculo, é uma elipse. Muito bem. Um planeta varre áreas iguais em tempos iguais. Ou seja, a área A2, como é que se calcula a área? Vamos dizer que isso aqui se calcula por essa distância de arco, vezes a altura, que é uma reta aqui no meio até o ponto do foco. E isso existe uma fórmula matemática que vocês provavelmente não aprenderam ainda, mas vocês aprenderam a calcular a área. Por exemplo, a área de um quadrado, lado vezes o lado. A área de um triângulo, base vezes altura dividido por 2. A área de um círculo, πr2, né? E assim por diante. Cada figura geométrica tem uma área. Uma seção elipsoidal também tem uma fórmula para calcular a área. E essa área, como esses lados aqui são compridos, ó, e esses aqui são mais curtos, porque está mais perto do foco, quando o planeta passa mais perto do foco, ou seja, essa área aqui tem que ser maior, esse arco, tá vendo? Para essa área ser igual àquela. Porque aqui, isso aqui está comprido, vezes esse arco, dá um número grande. Como aqui é menor, eu tenho que ter uma distância maior para dar o mesmo, o A1 ser igual a A2. Para que isso, como a lei dele diz que percorre áreas iguais em tempos iguais, para o tempo ser o mesmo daqui e daqui, é necessário que ele ande mais rápido aqui do que aqui. A velocidade aqui é maior do que aqui. Quando está mais longe, a velocidade é menor. Quando está mais perto, a velocidade é maior. Para que as áreas iguais permaneçam percorridas em tempos iguais. E, por fim, o período que ele leva para dar uma volta ao redor do Sol, dividido pela distância que ele está do Sol, o período ao quadrado e a distância ao cubo, vai dar sempre o número 1. Com isso, eu consigo, se eu souber, por exemplo, eu sei da Terra e marco o tempo que Marte leva para dar uma volta ao redor do Sol, eu calculo facilmente a distância que está Marte. Tá? Porque eu tenho esse ao quadrado, dividido por esse ao cubo, e eu tenho a distância que ele está do Sol. É simples assim, tá? Facilmente você calcula qualquer distância com essa fórmula aqui, D2 sobre R3. Esse tipo de coisa eles costumam não perguntar, mas podem perguntar. A terceira lei de Kepler relaciona o quê? Então, relaciona o período, o tempo que ele leva em anos para dar uma volta ao redor do Sol, e a distância que ele está do Sol. R e T. Ok? A fórmula é essa, T2 sobre R3. Entendido agora? Posso ir adiante? Sim. Entendi. Professor, Oi. é possível destruir o Sol ou ele ser engolido por um buraco negro? Como? É possível destruir o Sol ou ele ser engolido por um buraco negro? Tu não estava prestando atenção. Onde é que eu disse que os buracos negros existem? Lembras? Sim, Onde é que eles estão? no centro da galáxia. E nós estamos no centro da galáxia? Não. Então, não se preocupe com isso. Tá? Ele não vai sair de lá para vir aqui estragar o Sol. Ele não vai fazer isso. O buraco negro é como se fosse uma estrela. Nós vamos ter um capítulo sobre estrelas, onde eu vou explicar como ele surge. Tá? E aonde? Sim. Tem música aí agora? Só um pouco, professor. Pode continuar. A órbita da Terra chama-se eclíptica ou eclíptica.
É em azul aqui, está vendo? E em amarelo é o plano que passa pelo centro do Sol. A órbita da Terra em relação ao plano que passa pelo centro do Sol tem um ângulo de 7 graus e 12 minutos, ou seja, a órbita da Terra não é exatamente no equador do Sol, ela está angulada. Chama eclíptica ou eclíptica. É muito importante, vai ser importantíssimo. Tá? Um movimento aparente diário do Sol. Se eu olhar para o norte, o Sol à minha direita nascerá no leste, se porá à esquerda no oeste. Acho que aí no norte da ilha, ele nasce no mar e se põe em direção do Morro da Virgínia. Tá? Então, é um fato decorrente do Sol, da Terra, girar em torno do seu próprio eixo. Eixo norte e sul, o eixo verdadeiro da Terra, não o magnético, o geográfico. E a Terra anda ao longo do ano naquela elipse. Então, o movimento aparente diário do Sol, porque quem está se mexendo é a Terra em relação ao Sol. O Sol se mexe em relação à galáxia, mas aí a Terra vai junto. A Terra vai junto. Não tem problema. Mas nós vemos o Sol nascer no leste e se pôr no oeste pelo movimento de rotação da Terra. Ok? Nós dividimos a nossa Terra em meridianos, no Polo Norte e Polo Sul geográficos, aqueles no qual a Terra gira, né? E vocês sabem que o zero é em Greenwich, né, na Inglaterra. Nossa latitude aqui em Floripa é 48, por aqui assim. Né? Então, 0, 15, 30, para cá é negativo. Ou oeste, né? Se chama oeste. 15 oeste, 30 oeste, 40. Nós estamos na 48 oeste. Tá? E a Terra gira de oeste para leste. A Terra gira assim. A Terra gira assim. De oeste para leste. Assim que a Terra gira. Aliás, tudo no universo gira de oeste para leste. Tudo. Inclusive o Sol. O Sol também gira. E de oeste para leste. Não há quem não gire de oeste para leste. Por quê? Não há um porquê. A natureza quis assim, é assim que é. Agora, o movimento aparente anual do Sol, ou definição do ano, isso significa que nós estamos rodando ao redor do Sol. Além de rodar ao redor de nós mesmos, rodamos ao redor do Sol. Tá? No verão, o Sol passa bem aqui em cima da nossa cabeça, perto da nossa cabeça. No inverno, ele vai lá para o norte. Né? Isso porque a Terra tem o eixo inclinado em relação à sua eclíptica. O ano solar tem 365 dias, 5 horas, 48 minutos, 46 segundos. Para simplificar, 365 dias e 6 horas. Ora, 6 horas é um quarto de um dia, né? Se multiplicar 6 por 4, dá 24. Tá? Então, a cada 4 anos, como nós usamos 365 dias e desprezamos isso aqui, a cada 4 anos eu tenho que... 4 vezes 6 dá 24. Então, a cada 4 anos eu tenho que enfiar um ano bissexto, em fevereiro com 29. Os múltiplos de 4 são os utilizados. Pergunto para vocês, esse ano é bissexto? Haverá dia 29 de fevereiro? Hein? Não, professor, está todo mundo dizendo não. Hoje não, esse ano só tem 28 dias. É o que estão dizendo. Não, esse fevereiro, né? É que eu não escuto a resposta, eu pensei até que tivesse caído. Ah, certo, tá certo, tá certo. É que eu demoro para chegar aqui no botãozinho. Então tá. Então, muito bem. Então, a definição de ano é essa. Ó. O ano solar é esse aqui, ó. Mas nós desprezamos isso aqui, porque é muito complicado. Então, a cada 4 anos se enfia um dia para compensar. Esses 4 vezes 6 horas, não chega a dar bem 6 horas, mas aí existe uma segunda regra no ano bissexto. Deixa isso para lá. Uma segunda regra é que, quando for divisível por 100, não será bissexto. Por exemplo, o ano 2400 não será bissexto. Tá? Mas ninguém aqui vai viver até o ano 2400, então fiquem tranquilos. Nós vamos ter anos bissexto na nossa vida toda, e vocês principalmente. Esse fato da Terra tem um ângulo de 23 graus e 27 minutos, o eixo da Terra tem um ângulo com a sua órbita, é que faz com que aconteçam as estações do ano. Por quê?
Esse eixo, essa rotação, essa direção do eixo não muda ao longo da eclíptica, ao longo da órbita. Fica sempre voltado para o mesmo lugar. Então, vejam bem, a inclinação é essa. Qual é o hemisfério que recebe mais luz aqui? O sul ou é o norte? É o sul, né? Então, é verão aqui para nós. Qual é o hemisfério que recebe mais sol nessa posição da eclíptica? É o norte. Veja que parte do sul, nem o polo sul, nem o sol nem aparece nos meses de inverno. Então, verão no hemisfério sul, inverno no hemisfério sul. E no meio, os equinócios, agora em março, por exemplo, é ele ilumina os dois lados igualzinho. Então, essa é a razão das estações do ano. Não é porque chega mais perto ou mais longe. Não, porque as estações... Agora nós sabemos que lá nos Estados Unidos está nevando, né? Na Europa e tudo mais. E nós aqui com calorão. Por quê? Nós estamos nessa posição aqui, ó. Quem mais iluminado somos nós. Eles são pouco iluminados. O dia é curto lá. Por isso, todos os globos terrestres têm essa... O eixo de rotação está aqui, ó. Está vendo? Ele está tortinho, né? Nós estamos ali, a Floripa está ali. Abaixo do Trópico de Capricórnio. Entendido? Então, variação anual, estações do ano, esse 23 e 27 não muda em relação à eclíptica, está ali, ó, o eixo é tortinho. Né? O que eu tenho aqui, ó, equinócio, março, entre dia 21 e 22, o Sol apresenta-se na vertical em relação ao Equador, ou seja, ilumina igual os dois lados. Solstício, entre junho 21 e 22, o Sol na vertical para o hemisfério norte, daqui para cima. Aqui, entre 21 de dezembro e 22, o Sol se apresenta, bate no Trópico de Capricórnio, portanto, verão para cá. E aqui o outro equinócio, né? Dias iguais e noites iguais. Então, eu tenho o raio que sai do centro do Sol, bate no Trópico de Câncer, opa, verão no hemisfério norte. O raio que sai do centro do Sol, bate no Trópico de Capricórnio, verão no hemisfério sul. Daí a razão de existirem os trópicos de Capricórnio e de Câncer. É só para mostrar que as estações. Tá? Quando o raio que sai do centro do Sol pegar no Trópico de Câncer, é verão no hemisfério norte. Quando pegar no Trópico de Capricórnio, é verão no hemisfério sul. Por causa dessa característica, esses 23 graus e 27 minutos, ao longo do ano, ou seja, quando a Terra gira ao redor do Sol, não mudam de lugar. Tá bom? Entendido? Nesse ano. Professor. Oi? Ok, sim. Eu tô aqui vendo quais são as perguntas, aí eu faço no final, tá, professor? Tá. O raio que sai do centro do Sol no dia 21 de junho desse ano, às 00 horas e 32 minutos, vai atingir o Trópico de Câncer. Será o inverno do hemisfério norte. 21 de dezembro de 2021, às 12 horas e 59 minutos, ele vai atingir Capricórnio. Será verão no hemisfério sul. E 2 vezes por ano ele vai atingir, ou em março, ou em setembro, nesses horários, o Equador, a metade da Terra. Então, essa zona aqui, chamada zona quente ou intertropical, fica entre os 2 trópicos, intertropical, dentro dos trópicos. Nós moramos em Florianópolis, na zona temperada sul. Nós estamos abaixo do trópico. Quem sabe a latitude de Florianópolis? 27 graus, né? Então, a latitude do Trópico de Capricórnio é 23 graus e meio, que é a inclinação do eixo, 23 graus e 27. Nessa posição, 23 graus e 27, passa o Trópico de Capricórnio. Esse aqui. Passa em São Paulo. Nós estamos abaixo. Então, o dia, ou a variação diária, são 2 passagens do Sol no meridiano local. Está vendo aqui? Não são 24 horas, são 23 horas, 56 minutos, 4,09 segundos. É claro, acrescentou-se 3 minutos aqui, porque nós não vamos fazer um relógio com 23 horas, 56 minutos e 4,09 segundos. Não tem sentido. Então, 24 horas é muito melhor. Por isso, o ano bissexto não é sempre de 4 em 4 anos. Eu lembro que eu não dava 6 horas e tem outra. O dia é mais curto do que a gente imagina. Então, teve que acertar essa conta. Tá? Nós estamos aqui, o zênite é em cima da nossa cabeça,
Se eu olhar para o sul, à minha esquerda o sol nasce, à minha direita o sol se põe. Para nós que estamos aqui abaixo do Trópico de Capricórnio, o sol nunca vai passar no zênite. Nunca, jamais. Porque nós estamos abaixo daquela linha. Então, aqui, ó, conforme a latitude, se eu estiver em Florianópolis, ó, aqui é Florianópolis. Então, o Polo Sul está acima da minha cabeça, exatamente a latitude de Florianópolis, 27 graus. Isso aqui dá 27 graus. Que é a latitude de Florianópolis. É o Polo Sul Celeste. Aqui está o eixo da Terra. Então, o nosso Sol, ele nasce, dá a volta, longe do zênite, aqui nas meias estações, e aqui no solstício de inverno, no solstício de verão. Jamais ele passa em cima da nossa cabeça. Para quem mora no Equador, ele passa 2 vezes em cima da cabeça, quando vai para lá, quando vem para cá. E a variação é muito pouca. Por isso é muito quente no Equador. E quem está no Polo Norte ou Polo Sul, o Sol faz isso. Ó. Às vezes abaixo da linha do horizonte, aí são 6 meses de noite e 6 meses de dia. Não dá bem 6 meses, né? É uma diferençazinha. Tá? Então, quem mora como nós aqui tem essa situação privilegiada. Tem um inverno real, frio, né? Nós sabemos que é frio. Né? Quem mora no Equador não sente frio, nunca. O sol vai só 23 para um lado, 23 para o outro. Para nós, não. Nós estamos aqui, o sol vai 50 para lá. Graus. Então, é bastante distante, né? Então, para estudar astronomia, o que se faz? A gente se coloca numa situação em que a Terra é o centro do universo. É bobagem, isso não existe. A gente prolonga os polos, se coloca em cima dessa Terra, e aqui a gente tem a órbita da Terra, ou a eclíptica, né? E passa a ser o caminho do Sol, para quem está olhando aqui. Tá? E aqui é a projeção do equador da Terra. Esse aqui é o ponto gama, esse aqui é o ponto nadir, aqui é o outono, aqui é a primavera. Onde cruza a eclíptica com o equador, eu tenho a primavera ou o outono. Esses 2 pontos são importantíssimos. Tudo que se mapeia do céu, o zero é esse ponto aqui. Chama ponto gama. E fica na constelação de Peixes. Ok? Então, aqui, mais uma vez, o planeta Sol e seus 4... O estrela Sol e seus 4 planetas terrestres, os asteroides, os jovianos, os anões e os cometas. Os cometas, às vezes, vêm de perto daqui, às vezes, vêm de longe. Nós vamos ter uma aula sobre cometas. Os gregos perceberam essas coisas todas porque eles chamavam as estrelas de ecta. A palavra grega para estrela é ecta. Então, as ectas, né, elas mexem-se durante a noite, porque a Terra está girando, mas, por exemplo, a constelação do Corvo tem sempre esse aspectozinho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, mais aquela pequenininha ali. Tá? O Escorpião tem esse aspecto que está para baixo, aqui não dá para ver, mas o Centauro tem esse aspecto. Ano entra, sai ano, e o Corvo não muda. As 5 estrelinhas estão sempre ali. Mas eles descobriram que havia algumas que se mexiam dentro de uma determinada faixa. Ficava andando para lá e para cá, não ficava parada como as outras. E eles chamaram essa de plananectas, ou seja, estrelas que se movem. Aí vem a origem da palavra planeta. Então, porque a olho nu você não distingue uma estrela de um planeta. Essa história de que as estrelas brilham, variam o brilho e o planeta não, isso é bobagem. Eu não sei quem inventou isso, porque todos eles variam o brilho. Só depende da nossa atmosfera variar o brilho. Não tem um brilho fixo, não existe. Tá? Todos eles cintilam, inclusive os planetas. Tá? Então, a origem da palavra planeta é essa. E essa faixa onde os plananectas caminhavam, eles chamaram de zodíaco, ou caminho dos animais. E estabeleceram 12 constelações. Leão, a Virgem, a Libra, o Escorpião, o Sagitário, o Capricórnio, o Aquário, Peixes, aqui é o ponto do equinócio, Peixes, o Áries, o Touro e o Gêmeos. Aí se deu um sentido mágico para esse zodíaco, mas não tem mágica nenhuma. Isso é apenas o céu visto a partir da Terra. Tá? Então, aqui estão os solstícios, aqui estão os equinócios.
botando a Terra aqui no centro, porque eu estou vendo tudo girar ao nosso redor, é mais fácil eu botar a Terra no centro para poder entender o que está acontecendo. Tá? Bom, isso é esfera celeste. Nós vamos ter uma conversa sobre isso. Tá? Por enquanto, só estou explicando para vocês que o zodíaco nada mais é do que o caminho dos plananectas. Porque se vocês olharem aqui, ó, os planetas estão mais ou menos tudo na mesma faixa, numa faixa um pouco para cima, um pouco para baixo, um pouco para cima, um pouco para baixo, mas eles ocupam uma determinada faixa no céu. E essa faixa se chama zodíaco. Ok? Então, aqui o zodíaco, né? E o zodíaco nos fornece a estação. É só olhar para o céu à meia-noite. Se eu olhar para o céu à meia-noite e lá ver a constelação de Gêmeos, eu sei que estou em janeiro. Se eu olhar para o céu à meia-noite e descobrir bem no meio do céu a constelação do Leão, eu sei que eu estou em março. Em junho, em Escorpião. Em setembro, o Aquário. Então, era um calendário para eles. O calendário para eles era o céu, meia-noite. Então, no verão, nós sabemos que o verão, que é verão a partir de dezembro, porque assim que escurece, quem é que a gente vê no céu? O touro. Sabemos que é inverno, porque assim que escurece, quem a gente vê no céu, no horizonte leste, lá em cima do mar, aí em inglês, é o escorpião. Quando apareceu o escorpião, opa, está começando o inverno. Quando apareceu o touro, opa, está começando o verão. Quando aparecer o leão, opa, está começando o outono. Quando aparecer o capricórnio, opa, está começando a primavera. Essas coordenadas celestes, só vou mostrar que isso é para quem vai trabalhar com astronomia, hein? A partir do equinócio vernal, a partir daquele ponto zero, lá na constelação de Peixe, uma coisa se chama ascensão reta, outra declinação, medido sobre o equador celeste, esse ângulo e esse ângulo dá a posição do astro. Só para vocês saberem que existe. Tá? Isso nunca é assunto de prova. Então, está aqui. A Terra girando ao redor do Sol, segundo uma elipse, não um círculo, está aqui só para facilitar o desenho. As 12 constelações do zodíaco, né? E a direção de rotação da esfera celeste durante a noite, né? De oeste para leste, né? E polo sul celeste aqui, para nós, em cima da nossa cabeça, não fica 27 graus, aqui, dá 27 graus, por Florianópolis, né? Isso aqui é o equador celeste. Está vendo aqui? Essa aqui é a constelação do Órion. Ó. Essas 3 estrelinhas aqui, o cinturão do Órion, as 3 Marias conhecidas, né? Mintaka, Alnilam e Alnitak. O equador celeste passa em cima da Mintaka. Então, o Órion é um dos marcadores do céu. O equador celeste, se você achar o Órion, se vocês à noite forem para a rua, vão ver essas 3 Marias facilmente. As 3 Marias que estão mais à direita de vocês é onde passa o equador celeste. Ok? Os planetas superiores, em relação à eclíptica, tem um ângulo, aqui o ângulo das órbitas. Ó. A eclíptica, vamos chamar de zero, né? Nós sabemos que é 12 graus e 7 minutos em relação ao Sol, mas os outros nós vamos relacionar todos à eclíptica. Vênus está 3,39 graus, Mercúrio 7, e aqui, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. Então, os planos eles são desencontrados, eles não são paralelinhos. Por isso que dá aquela faixa do zodíaco de 16 graus. Tá? Porque os planos das órbitas não são exatamente os mesmos. Tá? Roberto, eu acho que eu vou parar por aqui, porque é muita coisa. Eu prefiro que agora haja uma sessão de perguntas. Ok. Só um pouquinho, professor, que eu vou agora colocar aqui para mim, ó, para eu poder ver todo mundo, porque eu não estou conseguindo ver todo mundo. Então, só um pouquinho. Errei. Aí, só um pouquinho. Ok.